Nossa, mas quanto tempo eu demorei pra entender que isso era o cabelo do Rubens, meu Deus. E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, narrador, para mais um vídeo de Calamidade RPG, para a nossa sessãozinha 8. Infelizmente não foi a equipe Gal, a equipe Kian, chamam como quiser, foi dia da equipe Abrutris. Eu acho que realmente seria a equipe Abutres, independente do que acontecessem, mas para quem não sabe, o Malte, que ele é o Boris, ele viajou para a Suíça, né? Então pode ser que seja por isso, que não tenha sido da equipe Gal barra Kian, mas eu acho que não, eu acho que quiseram fazer mesmo a equipe Gal. Ordem por causa do que aconteceu durante a sessão, então fez sentido o porquê. Então vamos lá. Eu quero iniciar falando sobre a cena que a gente parou lá no episódio 6, que foi eles encontrando o diabo junto do anfitrião. E começa uma conversa ali de leve, quando eles chegam sobre a questão de que se ele é o Arnaldo, como que foi essa questão do Arnaldo ter a questão do orfanato, ter pegado fogo e tudo. E o anfitrião vai explicando. Uma coisa que eu não gostei muito é que esse anfitrião, ele é igual a um anfitrião que a gente já tinha conhecido, tá? O anfitrião Gaio, se eu não me engano. E eu não curti isso porque todos os outros anfitriões são diferentes no jeito de falar. E esse é igual ao Gaius, tá? Eu não curti muito isso, mas é legal do mesmo jeito. A gente gostava do Gaius, a gente gosta do anfitrião Arnaldo também. Mas eu gostaria que ele tivesse tido alguma mudança de forma de falar ou coisas do tipo. E ele começa a explicar que ele tá com fogo no orfanato mesmo, que era pra matar o Kian e tal, mas que alguém salvou o Kian nesse momento, que seria uma pessoa que está fora das amarras, que é um marcado no caso. E quem que salvou ele foi o Dante. O Dante escolheu por livre e espontânea vontade, não sei quando o Selbit disse isso, mas o Selbit já falou uma vez. Você vê lá o... Eu esqueci o nome, mas pra quem não lembra, é aquele garoto que tava com o Galo da primeira vez que ele apareceu, que ele lá era uma parte do Kian, né, digamos assim. Aquele garoto, uma vez, o Dante teve livre e espontânea vontade de salvar ele ou não, e o Dante escolheu salvar ele, ok? Só pra falar. Não lembro o nome dele, me desculpes, mas é isso. Então, quem que salvou ele foi o Dante, e o anfitrião fica com uma conversa de que a máscara é a culpada disso tudo, mas só para falar um pouquinho, tem um diabo que também tá ali conversando com ele. Já já a gente entra na parte das entidades, mas só para falar, eu gosto muito da voz do diabo. É uma voz que eu acho que é única. Eu nunca vi ele usar aquela voz em outro personagem. Então eu gosto muito do jeito que o diabo fala, dessa questão dele rosnar. A gente não sabe exatamente até agora se o diabo é um ser mesmo, que seria minha teoria que ele é meio que um ser mesmo. Mas ele pode ter sido uma pessoa que foi corrompido pelo sangue, né? E aí por isso que ele tem essa aparência estranha. Você vê que pela pele vermelha dele, possivelmente ele deve ser bem formado com sangue, coisa do tipo. Mas, antes de entrar nessa discussão, o anfitrião dá uma ideia pra galera assim. Vamos fazer vocês escolher uma vez? É o seguinte. Deu um botão pra eles e falou, se apertar esse botão aqui, você salva ele. Se não apertar, ele morre. E aí ele mostra numa telinha o Gal sendo torturado pela Clarissa. E nesse momento, Selbit chama o João e o João começa a interpretar essa cena do Gal. E a interpretação dele é muito boa. Ele grita muito, tanto que tem uma hora no meio do RPG que eles falam assim, já vão chamar a polícia pra nos pegar aqui, porque a gente tá, tipo assim, na vida real, né? Vão chamar a polícia porque a gente tá gritando aqui, o Gal gritando, eu vou matar ele, eu mato ele, não, para, ele nos traiu, não, não. Eu achei muito que ele teria sido mais calmo nesse momento, o Gal, e falar, não, preste bem atenção, com a calamidade nós podemos, isso não teria acontecido e tal, você não teria perdido suas amigas e tal. Mas não, o Gal foi bem o contrário do que eu achei. Eu achei muito que ele ainda ia ficar meio Tiet de Kian, ia dar uma de não, vamos fazer o seguinte, a gente vai se unir aí, ó, Kian me desculpe, tanto que no começo ele ficou chamando o Kian. E uma coisa importante que há a dizer, eu achei que o Kian tinha conjurado energia no momento que ele criou a chama, já que a chama era um pouco diferente, mas o Selbit falou, ele utilizou lâmina de medo. Eu acho que lâmina de medo, pelo nome, é uma conjuração de medo, então parece mesmo que o Kian tá usando só coisa de medo, porém, ele é falado durante a sessão que ele é do conhecimento. Então, ele usa medo, é do conhecimento. Será que ele tem meio que tipo os dois elementos junto com ele, de certa forma? Ele é o medo em si, mas ele quer o conhecimento? Não consigo entender direito isso.
E só pra falar, eu quero ver uma foto do Gal sem venda. Eu sei que provavelmente embaixo da venda do Gal não tem muita coisa diferente daqueles outros scripts que a gente viu que era cego. Aqueles outros scripts que era cego, não tinha muita diferença, mas eu queria uma foto do Gal sem a faixa. E provavelmente ele vai aparecer nas próximas sessões sem a faixa, já que a Clarissa tirou a faixa dele e arrancou um olho dele. Então ele deve ter mudado um pouco, pelo menos. Quem sabe ele até mudar o design dele, quem sabe usar uma faixa só no outro olho, ou cobrir só o olho que perdeu, ou coisa do tipo, não sei. Mas vai dar uma visão nova pro personagem bem interessante. E o Gal tá lascado, né? Perdeu o braço, perdeu tudo isso. E aí começa a discussão da galera de que se vamos salvar o João, o João não, o Gal ou não. A Clarissa fala, ó, ninguém vai salvar ele, né, gente? Olha, gente, vocês não vão salvar ele, né? Mas a galera tava com uma cara de, pode ser que a gente salve. Ela não queria porque ele foi quem matou a família dela, né? Pelo menos pela interpretação dela seria que ele é o culpado ou um dos culpados que estava lá matando minha família. Então ela fala que não vai deixar ninguém passar e tal. Só que tem uma hora que ela desiste e fala assim: ah, então se vocês querem apertar, apertem. E ela sai de perto do botão. E isso fez com que o Dante pudesse chegar até perto do botão. Mas ele foi parado pelo Joey. O Joey não quer. Porque o Joey falou, não, vamos mudar, ó. Ele fez as escolhas dele. Só que o Dante, pra quem não lembra, o Dante era amigo do Gal. Ele já foi amigo do Gal no passado. Eles já foram parceiros e tal. E ele acha que o Gal não tem escolha. O Gal teve que fazer isso porque ele foi obrigado. Ele acabou caindo nessa pegadinha do Kian. E acabou se aliando à pessoa errada. E por causa disso ele quer salvá-lo. Só que o Joey também diz que quer matar o Gal, mas que é o destino dele. Se ele tá morrendo ali, é pra ele morrer ali agora. E não tem muitas escolhas, não tem muito papo não. E não vai deixar eles passarem. Eu já tava vendo a galera sacar a arma ali mesmo e lutar para salvar o Gal. E aí, cara, o Arthur fala uma coisa que eu quero ver desde a primeira sessão. Ele falou, tá na hora de eu tomar as decisões. E aí ele vai, toma a frente e fala assim, não, a gente vai apertar o botão. Sai da frente porque eu que mando na equipe. Vaza. E o Joey fala que não gosta da escolha dele como líder. E que se ele tá fazendo isso, ele é um líder ruim. E depois o Arthur vai falar, então vai lá falar com o Veríssimo depois que a gente acabar a missão. E isso foi uma cena muito foda entre os dois tentando ir e o Joey tentando segurar os dois. O Joey consegue segurar o Dante, mas o Arthur passa e o Arthur aperta o botão. Nesse momento, cadê o Balu? Cadê o Rubens? Eles não têm nada a ver com o Gal, eles não se importam muito com a questão que está acontecendo. No máximo, quem sabe o Balu querer apoiar a Bambina, que ele sempre está muito perto da Bambina, e ele quisesse apoiar ela e tal, e tentar segurar alguém. Teria sido legal também se a Karina estivesse lá em cima tentando segurar o outro, porque aí seria uma cena dos dois tentando segurar eles e eles indo apertar o botão. Então Arthur e Joey tem uma baita de uma briga, mas depois a gente volta a focar no que o anfitrião tá falando. O plano do anfitrião é o seguinte: o conhecimento, as máscaras, eles querem o equilíbrio. Então, como que é ter o equilíbrio? É ter o lado que tá contra uma coisa e um lado que tá a favor de uma coisa. Isso é o equilíbrio para ele, é ter os dois lados. Então, não dá para acabar com o Kian, segundo o anfitrião, enquanto a máscara existir. Porque a máscara sempre vai querer deixar o Kian vivo para que a balança continue equilibrada. Mesmo que eles consigam matar o Kian, a máscara daria chance para um novo Kian aparecer, uma nova pessoa da mesma forma que o Kian era. E esse era o plano do anfitrião. E o Sangue, o que ele poderia fazer ali, junto com eles, era anular o conhecimento e assim eles derrotarem as máscaras e quebrarem a relíquia do conhecimento. Era o plano deles, quebra a relíquia do conhecimento, nunca mais tem uma máscara. Porque quebrando a relíquia do conhecimento, nunca mais teria uma máscara, nunca mais alguém tentaria manter o equilíbrio. Com isso, era só acabar com o Kian e ele não iria voltar. Então esse era o plano. Só que a galera ali tinha escolha, ficar do lado do Sangue e da energia, que no caso era o anfitrião e o diabo, ou do lado da máscara. A máscara, em contraponto, o que ela fala? A gente pode se unir, eu, como máscara, luto contra a energia, e tipo assim, conhecimento ganha de energia, mas durante a luta vocês vão ver que vocês viram que não foi isso que aconteceu. Por isso que eu achei meio ruim, tá? Isso foi uma coisa que eu não gostei, tá? Mas o conhecimento iria lutar contra a energia
E eles iriam só pegar a relíquia da energia, não usá-la para ninguém virar anfitrião. E com a relíquia da energia, eles iriam portar para pegar a relíquia da morte, ir atrás da morte para poder pegar a morte também. Ao que eu entendi, pelo menos foi isso, tá? Então eles tinham essas duas ideias, esses dois pensamentos. E ficou nesse impasse. E eles falaram também que, não, a gente pode acabar com o Kia, mas ele também falou muita coisa que fazer que nem tem uma hora que o anfitrião fala, você não tem como falar uma frase sem entrar em contradição, Máscara. E é sempre assim. Logicamente que por ser uma energia que não se gosta, o anfitrião não gostar do conhecimento, ele tem muito dessa coisa de ser contra a Máscara. Então a galera tinha medo do quê? Dele tá tentando só matar o inimigo deles. Quem que pode ganhar da energia? O conhecimento. Então a gente mata o conhecimento. Mas todo mundo faz sua escolha. Todo mundo, sem exceção de ninguém, escolhe o conhecimento. O Arthur não cita muita coisa durante essa conversa, tá? Mas o Joey vai pro conhecimento, tanto porque não gosta da energia, quanto porque já fez parte da Máscara. O Baloo, ele faz uma pergunta pro anfitrião. O anfitrião responde uma coisa, ele vai e fala, isso é psicopatia. E aí ele vai pro lado do conhecimento. O Rubens dá o dedo pro anfitrião, depois de tudo que ele fez contra o Rubens. Não tinha como acontecer outra coisa. E também vai pro lado do conhecimento. O Dante tava com raiva do anfitrião, achando que tipo assim, pô, você é o Arnaldo, a gente gostava de tu e tu agora é um merda. Mais ou menos isso. E ele também escolhe o lado. E a Karina, eu não lembro se ela chega a falar muita coisa também não, mas se eu não me engano, pela interpretação dela, faz mais sentido ir com conhecimento. Uma coisa bem importante é que todo mundo ali, os caras são sorrateiros que os caras falaram assim, ô galera, por que a gente não bate na morte, gente? Não é melhor a gente ir lá e pegar a morte? Aí a galera falando, a morte, nem fale dele, cara. Ele não quer se envolver, não quer falar com ninguém, parece que a morte é o antissocial entre as entidades do outro lado. E isso ficou uma cena bem engraçada. Então, começa a luta, eles do lado da Máscara, que não faz nada, a Máscara não serve pra nada, mas ela serve pra deixar os caras um pouco de tempo machucados, por um tempo, pelo menos segurados, no caso. E o anfitrião, ele se divide entre diversas partes. O Gaius e depois todos os outros, que eu não vou saber falar o nome, que são todos os outros anfitriões que já teve durante esses anos. E um luta com a água, tentando afogar a galera, é morto até que facilmente, sem dar muito trabalho, sem conseguir dar dano em quase ninguém, praticamente. O outro de fogo, ele dá um grande problema pra galera no começo, fazendo eles pegar fogo e tal. Mas também não foi tão difícil acabar com ele, porque o Baloo, ele fica muito legal quando ele enfia a arma dele no peito para transformar em uma arma de sangue agora, transforma numa clava. Aí depois troca para uma espada por causa do poder de um deles, que é o mais pomposo de todos eles, que fica fazendo um brigar contra o outro e coisas do tipo. Mas também é destruído do fogo. E em falar no pomposo, ele perde pra Marionete, que foi uma coisa que o Dante invocou no momento de raiva, que ele invoca um bicho, o bicho luta, só que ele luta com todo mundo. Então, a partir do momento que acabasse a luta contra os anfitriões, a Marionete ia virar contra eles. E foi legal, porque é um bagulho que, tipo assim, dá uma vibe de que ele tem aquilo guardado, mas ele nunca quis usar, e esse foi o momento chave. É tipo o Arthur usando a galera pra ficar com fúria, que ele usou no Joey, e acabou causando alguns problemas na mesa, porque o Arthur ainda não aprendeu a usar isso. Quando eu falo Arthur, na verdade é o Guaxinim. O Guaxinim não tá sabendo qual é o momento certo de usar a fúria. E acaba acontecendo coisas que nem aconteceu nessa sessão. O Cellbit teve que dar uma colher de chá pra eles. Porque o certo seria ele atacar sempre quem tava mais perto. Mas ele falou, não, você consegue perceber a energia do anfitrião e vai pra cima. É uma coisa meio tipo assim, é perder os sentidos e bater em quem tá na sua frente. Ou então o Pomposo ele morre fácil, ele morre, se eu não me engano, foi pra própria Marionete que mata ele. Eu curti de toda a interpretação dele, mas também não foi a coisa mais difícil do mundo. E tem um do que dá mais trabalho, que é o que fica invisível, que usa uma lança, uma faca. Mas ele também é morto, causando só um grande problema, que foi deixar o Arthur morrendo. O Dante conseguiu salvar o Arthur e tal. O Arthur ficou mais no canto o resto da luta inteira. Mas o Arthur quase foi de vala. E foi uma situação muito triste, porque foi uma coisa tipo assim, todo mundo desesperado, com tantos bichos pra lutar. E mesmo assim eles tinham que cuidar de salvar do Arthur e tal. Mas eles conseguiram. E foi mais ou menos nesse momento de raiva que o Dante invocou a Marionete, tá? E o Gaius também não deu muito trabalho, não. O Gaius, o problema mais dele é porque era difícil dar dano nele. Você tinha que dar um ataque muito forte para poder dar dano nele. E por isso que o Joey foi pra cima dele depois e acabou quebrando muito
a existência do anfitrião Gaius. E nesse momento, a magistrada ela volta e fala assim: não, eu estava contendo o grande mal. E aí o último boss chega, que seria o anfitrião Arnaldo. E nesse momento eu fiquei muito tipo assim, cara, a máscara era pra ter vantagem contra ele. Eu não sei o quão ele perdeu de vida nessa luta não, mas a magistrada tem muito mais cara de quem saiu mais arrebentada do que o anfitrião, velho. E isso eu não curti muito, porque se é pra um ter vantagem contra o outro, eu pelo menos não percebi muita coisa. Mas ela usa um ritual para que todo mundo receba os efeitos pela metade. Então todo dano eles vão receber na metade, coisa do tipo. Mas aí a luta começa, ela é até que bem legal, porque o Balu, ele começa a morrer, ele perde turno, ele vai ficando com um turno apenas. E quando eles estão lutando, também tem uma coisa que é muito irada, que é a hora que um botão é invocado de longe. O Rubens mostra que é muito rápido. Ele pega o botão, volta pra galera. Eles matam o boss. E quando ele chega, vamos lá. O Dante começa a jogar os dados na mesa, um por um, pra tentar salvar o Balu. Depois que ele joga todos os dados, ele falha em todos. Então, vem o Rubens. E o Rubens é o que mais tem envolvimento com o Balu até agora. É o mais conectado. Ele vai jogando dado. E se eu não me engano, não lembro se foi no último. Acho que foi no penúltimo dado dele. Ele consegue curar o Balu. E, velho, eu tava muito triste de ver se o Balu morresse. Porque é muito legal ele falando. Eu tô sentindo o calor de uma lareira. E coisa do tipo. Eu curti. O Balu é um personagem que eu curto. E ele ainda tem muito pra mostrar. Eu até diria, galera, que eu acho que dificilmente eu vou fazer aquelas análises que eu fazia, tipo assim, pegar e falar só sobre o personagem durante a sessão. Porque hoje em dia eles já estão desenvolvidos o suficiente a ponto de que eles não vão soltar tantas coisas assim quanto soltava antes. Eles não vão mostrar muito mais a personalidade deles, porque já é isso. Eles vão soltar coisas durante o tempo. Tipo, o Rubens, eu acho que ele é um personagem que, tipo, ele teve muita oportunidade nas últimas sessões, principalmente quando ele tava de cara do anfitrião, dele soltar coisas a mais. Eu acho que o Rubens, ele já tá totalmente o que ele tinha pra falar, ele mais ou menos que já falou. Falta pouca coisa, assim, pra terminar todo o background dele. A Karina Leone, eu acho que ela já, todo o background dela já tá solto. Tudo isso já tá movimentado na mesa. O Joey também não tem mais muita coisa pra falar. O Arthur também não. O Dante também não, que é da mesa passada, então faz sentido ele também não ter muita coisa nova para adicionar. E quem me resta mesmo de desenvolvimento é o Balu. E ao que parece vai ficar para a próxima sessão esse desenvolvimento que o Balu vai dar para todo mundo. E é isso. O episódio foi muito bacana, o episódio foi muito legal, foi muito confuso em alguns momentos, teve pontos que eu não gostei, mas na maioria das partes eu achei super e super interessante. E vamos lá, né? O que vai acontecer com o Gale agora? Será que ele vai estar no próximo episódio da equipe Kian? Ou a equipe Kian vai continuar sem Gale? Para onde ele foi teleportado? Como que ele vai voltar? Agora a galera tem a relíquia da energia. O que eles vão fazer? E só pra falar, tá na espada do Joe, então não sei se ele vai poder dar ataques mais com a espada, porque agora ela é a relíquia. Se ele usar a espada, será que ele tá usando a relíquia? Ele vai se transformar em anfitrião se ele fizer isso? Não sei. Mas, bem interessante, bem legal. Aqui quem falou com vocês então foi o Lúcio, seu narrador, e foi.